Estamos ao vivo. Boa tarde. Convidar aqui Fernanda para integrar a nossa live de hoje. Olá! Tudo Oi! bem? Tudo e você? Tô ótima, muito feliz por você estar aqui com a gente hoje, por você ter conseguido esse tempinho aí, esse encaixe na agenda, né? Tão lotada, principalmente nesses últimos dias. Tá, Muito obrigada, Fernanda. nada, que isso. É um prazer estar aqui. Acho que vai ser bom para todos nós. Já éramos para ter feito, né? Mas aí acabou Aham. que as coisas acontecem quando devem acontecer. Ponto. Na verdade, olha só, eu dependo do diretor de produção. É ele quem tem que dar o aval, entende? Então, Ah, temos que pronto. falar com ele. É com ele. Ele é o CEO da empresa Mulher na Bolsa. É o Aquiles. Ah, temos que falar com eles. Aí eu tenho que falar com os daqui de casa, porque eles também estão cuidando da agenda, entendeu? Eu Tá meio imagino, eu confuso. imagino, eu imagino. Bom, pessoal, para quem está chegando agora, fico muito feliz de vocês estarem aqui com a gente. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito, né, em voga, a questão da ansiedade nos tempos de crise. A gente está vivendo uma crise geral, né, global, eu acredito, não só no mercado financeiro, mas principalmente é, dentro das nossas vidas, então, porque a gente percebe a mudança de tudo, de rotina, a gente percebe mudança de cenário econômico, de cenário político, e eu trouxe a Fernanda aqui, primeiramente porque é uma profissional excelente, ela tem 12 anos de experiência em saúde mental, é especialista em terapia sexual pela USP e está se especializando em neuropsicologia pela IBNeuro, porque a gente nunca para de estudar, né, Fernanda? E Não, não. aí, por que a importância da gente conversar sobre isso agora? Eu sei que muita gente aqui que me acompanha no Instagram opera no mercado financeiro, né? Trabalha com investimentos, ou não, né? Está começando agora, ou pessoas que estão hoje em situação de quarentena, né? Que a gente está vivendo. Eu queria, Fernanda, para a gente começar, que você contasse para a gente, explicasse para a gente o que é ansiedade. Então, a gente tem que entender que ansiedade e medo são algo parecido, mas é diferente didaticamente falando. Na verdade, o medo é uma resposta emocional a uma ameaça iminente, real ou que é percebida, sabe? E a ansiedade é a antecipação desse medo. Entendo. É Você, bem, elas são juntas, mas diferentes. Não existe um ansioso sem medo. Uma coisa que a gente precisa entender. O ansioso, ele tem medo. E essa ansiedade, na verdade, a ansiedade atual coletiva que nós estamos vivendo, porque é uma ansiedade coletiva mesmo, ela é natural, porque existe uma ameaça. Existe uma ameaça real, percebida, né? Ela já foi percebida. Então, é meio que faz parte de todo o nosso cérebro, sabe? De todo o processo de vida que nos manteve vivo até agora. Foi por conta da entendi. ansiedade que nós temos. Então, a Tá. ansiedade, ela não é ruim, gente. A ansiedade é algo De- muito importante, inclusive, e benéfico, de certa forma, sabe? E as pessoas tendenciam a colocar a ansiedade sempre como algo muito ruim, como o transtorno. Existe a diferença de ansiedade e transtornos ansiosos. É a A gente história do precisa excesso. entender Aí, isso. quando a gente esbarra no excesso, é que faz mal. Quando a gente esbarra no excesso, ou seja, começamos a ter ansiedade por coisas que não são ameaças reais de vida ou morte, tipo, começa a ter medo do meu chefe, começa a ficar fóbica no sentido de agorafobia, né, que é o medo social, ter fobias sociais, aí o negócio começa a mudar de figura. Quando a ansiedade começa a atrapalhar a tua rotina diária de vida. Esse é o problema. Entendi. Esse. Ansiedade E, todos temos.
Entendi. Acho que E é isso tá natural. claro Por para você. exemplo, o medo também é natural e principalmente nesse momento que a gente está vivendo, é normal sentir medo. Mas como é que a gente pode identificar a questão de que a gente já ultrapassou o limite do aceitável? E aí pode se tornar um transtorno. Então, a gente tem que entender até que ponto isso está atrapalhando a nossa vida, sabe? Até que ponto isso atrapalha você, sua vida, seu cotidiano. É quando você Entendi. tem que começar a mudar. E uma coisa, só que agora fica engraçado, não, desculpa, fica interessante, porque nós estamos dentro de casa, estamos Uhum. todos trancados, e aí a gente fica, mas eu tô ansioso, começa a comer demais. Espera aí. Isso é uma compra que você fez do que o social está dizendo, porque se você abre o seu celular, Instagram, redes sociais, enfim, tá lá. Se você fica em casa, você come demais. Ah, nossa, depois da quarentena a gente vai ficar obeso e não sei o quê. Sempre tem esses comentários. Então a gente tem que fazer uma avaliação de autoconhecimento mesmo, sabe? Carol, eu acho que essa é a grande dificuldade, da gente se conhecer. Porque nós estamos tão cheios de coisas do dia a dia que nesse momento de quarentena tá todo mundo meio, eita, e agora? E agora eu vou ter que ficar comigo. E agora eu vou ter que Entendi. entrar nos meus pensamentos, entender o que está acontecendo comigo, acolher meus sentimentos, que é o mais difícil que está acontecendo. Está acontecendo, na Entendi. verdade. É, eu percebi assim comigo, agora eu vou falar de mim, né? Eu percebi uma mudança com relação à quantidade de comida, sabe? Querer comer toda hora. E aí a gente vê que isso não é saudável, porque na verdade você não tá sentindo fome em si, né? Mas aí você tá, de certa forma, buscando algo ali para te distrair, eu não sei exatamente o que que é. Acontece o que na nossa mente, assim, nesse momento? Então, o seu cérebro ele vai atrás de recompensa. A gente está sem prazer nenhum, né? A verdade é essa. E qual é um prazer super rápido, instantâneo? Comida, comida. O sistema de recompensa, ele faz assim, ê, querida, parabéns, estamos saciados. E aí a ansiedade começa a você começa a fazer um ciclo ansioso e de compulsões, né? No caso de alimentação. Aí tem gente também que fica os loucos da faxina, né? Eu chamo os loucos da faxina. Faz faxina toda hora tem que fazer Sei. faxina. Então, tem Algumas que ter pessoas são cuidado. assim. Tem que ter cuidado com essas compulsões, com esses excessos, sabe? Entender que nesse momento, alguns excessos, gente, é aquilo, vamos nos acolher, né? Alguns excessos nesse momento, tudo bem, sabe? Às vezes eu vou comer mais do que o normal, às vezes eu vou limpar a casa, já que eu já tô aqui mesmo. Mas começar agora, limpou a casa de manhã, começou a limpar à tarde, vai limpar amanhã, vai limpar à tarde. Epa, não, peraí, tem alguma coisa errada. Então, Tem que é saber ponderar. identificar. Você tem que. Por isso, você precisa se conhecer. Por isso que o processo de autoconhecimento ele é importante, inclusive na ansiedade. Até que ponto eu estou extrapolando ou até que ponto isso é meu. Porque eu já sou de limpeza, eu já gosto, sempre estou limpando minha casa, gosto de organização. Até que ponto isso me atrapalha na minha vida, entende? Inclusive na minha quarentena. Entendi. É uma situação muito nova. Agora, com relação ao que a gente viveu, né? Mais forte, assim, há 2 semanas, e agora está vivendo de uma forma um pouco mais tranquila, é a questão da mudança no cenário econômico, né? O mercado financeiro, ele teve uma queda, e não estou falando nem de Brasil, é a nível global mesmo, mundial. A gente viu isso acontecer. Muitas pessoas, Fernanda, e a gente acompanha durante os nossos treinamentos, a gente conversa e tudo, tem dificuldade em administrar justamente essa questão de esperar, de saber esperar. E aí, quando a gente vai conversar, a primeira palavra que vem é: ah, eu tô ansioso, ou eu sou ansioso, eu não consigo esperar, entende? Assim, para tomar uma decisão com relação ao mercado financeiro, não consegue administrar isso, sabe? Do momento certo de entrar ou de sair, de comprar ou de vender e etc. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Claro. Carol, o que que acontece? Antes de falar disso, tem um contexto. Nós vivemos em um mundo que a gente precisa ter. O tempo inteiro nós precisamos ter,
sabe? A gente não tá esquecendo um pouco do ser. Então, as pessoas cada vez mais querem ter, querem fazer, querem ser importantes, querem entrar nesse processo todo. Isso causa ansiedade. Então, nós vivemos uma ansiedade coletiva também, não só desse coronavírus, mas nesse sentido, sabe? Eu percebo isso dentro do meu consultório. O esperar é algo muito difícil no mundo que a gente tem tudo para agora. A gente está sendo muito adaptado, nós estamos muito adaptados a ter tudo agora. Né? Você quer, eu quero um sanduíche. Sanduíche está na sua casa em 40 minutos. Você não espera 3 dias por um sanduíche. Sabe? Eu já vi até uma pesquisa com relação ao elevador, que diz que o botão que é mais gasto e o que mais dá problema é o botão de justamente apertar para a porta fechar logo, porque as pessoas elas entram no elevador e elas não conseguem esperar aqueles 3 segundos que a porta vai fechar. Ele tem que apertar o botão de fechar logo. Sim. E aí, o que acontece com a galera da Bolsa? Com a galera dos investimentos, vamos dizer assim. Vocês trabalham, eu não entendo muito o trabalho de vocês, né? Eu sou psicóloga, eu não trabalho com mercado imobiliário, imobiliário, desculpa, mercado financeiro. Mas o que eu percebo? E eu atendo pessoas desse ramo. Eu percebo muita ansiedade já desse contexto nosso, de vida mesmo, né? De querer tudo para ontem, de tudo para ontem. E quando chega na bolsa, que você precisa ter o mínimo de condição de espera para você não fazer um investimento errado, que eu escuto muito isso dentro do consultório. Não, mas não pode fazer investimento errado. Investimento errado vai me falir e tal. As pessoas, elas têm uma preocupação que que antecede a fazer as coisas. Ou ela não faz, de tanto esperar, ela paralisa. Eu não sei se você se identifica com isso, né? Diante dos cursos que você faz. Ou ela faz aplicações de uma forma muito Precipitada. Impulsiva, né? Precipitada, impulsiva. Então, o que a gente precisa entender? Que existe algo nosso que precisa ser controlado, que é esse desejo do ontem. Que é essa felicidade rápida, que é esse prazer iminente, sabe? Todo mundo quer ter prazer. Não dá, tem coisas que vai ter que esperar. Que é exatamente a quarentena também. Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Aguardar. Eu percebo isso porque, por exemplo, durante o nosso treinamento, para quem está começando, né? Por exemplo, que é operar day trade. E dentro do treinamento, a gente enfatiza muito essa questão do tempo necessário que a pessoa precisa despender estudando e treinando numa conta simulada para depois, quando ela sentir assim que agora eu tô entendendo por onde vai, sabe? Começar a pisar de uma forma mais firme no chão, digamos assim, ter um conhecimento um pouco mais sólido para ela partir para a conta real e aí sim colocar o dinheiro dela ali para operar. E às vezes a gente percebe isso, muita gente não tem essa paciência, né? E o tempo do tempo necessário para que ela aprenda, é o tempo do plantio, né? É o tempo ali de você estar estudando, regando ali a sementinha para ela germinar e depois nascer, para depois ela crescer e depois vir a colheita. Eu percebo muito isso, é como se eu falo, porque assim, eu recebo muita mensagem, eu respondo muito, e eu percebo isso, essa ansiedade até na própria fala, do tipo, você me dá uma garantia de quando eu vou ganhar, quanto eu vou ganhar, sabe assim? Sendo que isso tudo é muito individual. E eu percebo que, além de todo o estudo teórico, técnico, toda a prática, com relação à Bolsa de Valores, a gente precisa muito de gerenciar as nossas emoções. E muita gente chega para trabalhar com bolsa, né, para aprender a operar, para aprender a investir, etc., machucado demais, né? Não tendo essas questões mal resolvidas e aí vai lidar com dinheiro, né? E aí é onde entra as possíveis quebras financeiras, as pessoas, né, se desesperam e etc. É porque até as compulsões fazem parte, né, Carol?
as compulsões são prazeres imediatos também. A gente tem que entender que quando você tá... Eu devia estar com a minha canequinha da Bolsas. Olha, esqueci de pegar. Olha só. Ah, tava com o meu copo Ainda bem que d'água. você já tem, né? Tenho. É, vamos voltar aqui, né? As, as compulsões, na verdade, elas dão muito prazer. Então, as pessoas, se você não sabe lidar com o seu dinheiro, primeiro você precisa aprender a lidar com o seu dinheiro para entrar em investimentos. Pelo menos é o que eu imagino que deve acontecer, né? Sim. Por isso que eu falo a importância do processo psicoterapêutico com um profissional qualificado. Por quê? Porque daí você consegue ter uma estabilidade emocional para colocar o seu dinheiro em algum lugar. Você está sabendo, tendo consciência. Que eu acho que o grande problema da sociedade hoje são faltas de consciência própria. Eu tenho consciência da Carol Dyer, sabe? O meu conhecimento é o conhecimento da Carol Dyer, mas eu não pego um livro e... Olha aqui, ó, a Michela fez um comentário fantástico. Ninguém mais quer treinar 10 mil horas para ficar habilidoso de verdade em alguma coisa. Tô lendo sobre isso naquele livro Outlier. Acho que foi você que me recomendou. É isso mesmo, né? É pagar o preço. É exatamente o que a gente está falando, assim. Tinha, né? Eu até procurei hoje, porque eu ia falar sobre... ia trazer ele aqui de alguma forma, porque eu sabia que esse assunto ia acontecer, que é um documentário chamado Happy no Netflix. E aí ele fala exatamente sobre a questão de felicidade, né? Como é que o mundo vê essa felicidade. Ele vai falando de vários países, e os países mais felizes não são os países com mais aquisições. Não. São os países que têm mais conexão entre as pessoas. Olha só. Entendeu? E aí, óbvio, a gente tem... Aí a gente volta para os treinamentos, né? Eu fui e voltei, mas peraí. A gente tem que entender que para a gente conseguir o que a gente quer, a gente precisa primeiro se conectar com a gente. É o primeiro passo, né? Para eu me conectar comigo, Carol, é necessário pagar um alto preço por ele. E aí os preços, o alto preço que eu digo, porque tudo vai ter o seu preço. Inclusive, se você não fizer nada da vida, vai ter um preço. Vai chegar uma hora que você vai falar assim, putz, não tenho nada na minha vida, não fiz nada na minha vida. Por que eu não fiz antes? Por que eu não comecei antes? Exato. Olha aqui, ó. A Socorro, ela colocou assim, ó, gerenciar as emoções, eita coisa difícil. De fato, é muito difícil, né? Por isso que a gente procura, principalmente profissional, um psicólogo para orientar nessas questões, porque não é fácil lidar e gerenciar as emoções, né? Ainda mais quando a gente está falando sobre dinheiro. O dinheiro é totalmente emocional. E a gente traz, às vezes, as crenças da nossa infância, né? Aquelas crenças limitantes com relação a dinheiro. Sei lá o que, né? Tipo, dinheiro é sujo, né? Quantas vezes a gente ouviu isso na época da infância? Vai lavar a mão, você pegou em dinheiro, dinheiro é muito sujo. E, de certa forma, a questão da higiene foi implantada, só que dá a noção de que o dinheiro é algo sujo. Né? A gente ficou com isso muito forte na nossa memória. Eu digo a gente porque, assim, eu acredito que a cultura, né, onde a gente está inserida, ela é meio que uniforme. Então, o brasileiro tem muito disso, né, a questão do dinheiro. A gente vê, por exemplo, alguns comentários com relação a gente que tem muito dinheiro, né? E às vezes os comentários são maldosos, né, nesse sentido. E aí você percebe essa fala. Você percebe essa fala. Existe muito assim, nossa, depois que ele ficou rico, ele não fala com ninguém. Nossa, ser rico é mesquinha, as pessoas ricas são mesquinhas. Então, ter uma condição financeira, geralmente, muitas pessoas ouviram durante a sua... Não tô falando que todo mundo, gente, mas boa parte ouviu que era um problema. E por mais que você fale, não, mas não é um problema, para mim não é um problema, eu já tô resolvendo tudo isso, para mim é ótimo. Mas isso vai fazer com que você não saiba lidar com o dinheiro. Isso vai fazer, inclusive, uma crença limitante do seguinte: você não pode estar com muito dinheiro, então você acaba jogando dinheiro. Entendeu? Não sabe administrar. Porque você não pode ficar, porque quem fica... Porque o que acontece a gente não sabe, e isso é
a gente aprende muito no processo terapêutico. Que tudo que você viveu são coisas importantes. Você é um livrinho lindo, que tem histórias. Você não veio do além. Então, tudo que foi falado para você está gravado. De certa forma, ficou marcado, né? E existem alguns estudos falando que a gente funciona 10% de forma consciente, o resto é inconsciente. Inconsciente. Pré-consciente, inconsciente. Sabe, você não liga o carro e fala, nossa, irei agora apertar a chave, ou virar a chave. Vou agora colocar pé na embreagem. Você viu, você já tá indo. Você chegou em casa e nem... É o inconsciente. Entendeu? Então, se a gente Nem for percebe o avaliar, caminho. se a gente for avaliar, a gente funciona muito de formas que inconscientes durante o dia. E tá tudo bem. Isso o cérebro faz exatamente para gastar menos energia, porque ele é esperto. A gente precisa gastar menos energia. Só Exato. que muitas ligações neurológicas fazem com que você também lembre de vias rápidas. Ou seja, eu tenho esse dinheiro, eu gasto esse dinheiro. Se eu tenho, eu gasto. Eu não fico com ele. Que aí é o Exatamente. grande perigo dentro da bolsa. Ah, ganhei, sei lá, R$ 1.000 hoje. Nossa, vou aqui dar 100% desses R$ 1.000 em uma outra aplicação. Que você não estudou, que você não entendeu, que você não sabe para onde vai. E aí, o que acontece? Frustração. E aí é um grande perigo, que é o que a gente tem vivido hoje, que é a frustração. Ela vem daí. Talvez da falta de preparo, né? Muitas vezes, sabe, Carol? Apesar que essa frustração atual, ela foi imposta pela gente, né? A gente tem que entender também que o meio, ele também tem influência sobre nós. Né? Essa ideia que, a gente manda, emana, a gente faz tudo. Vamos colocar todo mundo com pensamento positivo aqui e vamos mandar o coronavírus embora. Não é muito assim, sabe? A gente tem que parar de vender ideias mirabolantes, porque isso acaba trazendo muita ansiedade, angústia, sofrimento, depressão, anedonia, sentimento, sabe? Sentimentos ruins para as pessoas, porque vai haver frustração. A Débora tá falando aqui, ó. As pessoas querem as informações prontas e quando não tem, ficam perdidas. E justamente isso é aquela dificuldade de correr atrás, de buscar livros, né? De pesquisar. Então, assim, eu acho que a gente pode unir as coisas, né? Quando você tem total conhecimento de quem você é, para onde você está indo, eu acho que fica um pouco mais leve a caminhada. Você consegue direcionar, você consegue buscar um parâmetro, buscar um objetivo e correr atrás dele. E isso tem diminuído a ansiedade. Eu digo por mim, assim, quando eu coloco as minhas metas no papel, o que eu tenho que fazer, sabe, o que eu tenho que buscar, o que eu vou buscar esse mês, o que eu vou buscar esse semestre, esse ano, eu acho que fica muito mais fácil de visualizar o caminho, e aí você fica menos preocupado, né? E aí que vem a história da ansiedade, menos preocupado com o excesso de futuro. Você não fica com muito medo e nem, meu Deus, como vai ser? Você já tem ali mais ou menos o seu caminho. Claro, tem coisas que independem da gente, como a gente está vivendo agora, né? Assim, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. A gente só tem que acatar o protocolo e esperar. Mas, de certa forma, dá para a gente ir moldando o nosso caminho. Sim. Inclusive, Carol, aproveitar esse tempo, tá todo mundo falando, o que vai ser? A gente não sabe. Então, lidar com o que você sabe agora. Sabe, agora pega uma lista, faz o que você fez, quem não faz, quem nunca fez isso, faz o que você fez, organiza o seu espaço físico e mental. Porque tem duas organizações que você tem que fazer na sua vida. Do espaço físico, para você conseguir lidar com o que está acontecendo, assim, na sua casa e tal. E o espaço mental também. E o espaço mental, ótima dica é essa lista mesmo, sabe? Do que precisa fazer, das prioridades. Aproveitar para começar a estudar. Eu garanto que metade das pessoas que estão aqui na live já falaram assim, nossa, eu não tenho tempo para estudar. Exato. Agora tem. Agora temos.
Não, e a gente tem de sobra o maior ativo, e aquele ativo que não tem como comprar de volta, né? Se a gente perder já era, que é o tempo. É o mais precioso, é o mais rico, e a gente tem que usar ele a nosso favor. Para quem já Sim, estava acostumado nessa questão do home office, como é o meu caso, já estava acostumada desde o final do ano passado, já estava adaptada, digamos assim. Mas tem muita gente que está começando agora. Então eu já consigo fazer os meus horários e tudo certinho. Mas para quem não tinha esse costume e começou agora a fazer esse tipo de trabalho e estando mais em casa, e aí não tem mais aquele gasto com o tempo de locomoção, né, da casa para o trabalho para casa e etc. Ou seja, você vai ter tempo de sobra. E é isso, é que o que você vai fazer com esse tempo de sobra é que vai determinar se você vai sair dessa crise mais forte ou completamente destruído. É isso que eu penso, assim. e é interessante pensar assim, Carol, porque eu não sei se todo mundo sabe, foi um artigo que eu vi, né? Se tiver errado, gente, eu vi esse artigo. Mas Isaac Newton, ele fez a teoria toda dele, a maior teoria dele, foi na época que teve uma epidemia. Olha Seja que só, estava em casa. Foi da olha só. peste, foi na época da peste bubônica, se eu não me engano. Bubônica, acho que é esse nome. Então, assim, pegar o seu tempo e aproveitá-lo da melhor maneira possível. Sabe? Tá sendo ruim? Claro que tá sendo ruim, mas você tem duas alternativas. Você foca naquilo que é ruim, que tá sendo ruim, ou você tenta amenizar o máximo possível para sair crescido, vamos dizer assim, dessa situação toda. Sabe? Com maior Exatamente. conhecimento. Eu até brinquei com as amigas minhas, eu falei, olha, gente, de uma coisa é certa. Dessa quarentena eu saio inteligente. Burra eu não vou sair. Porque todo dia eu tô lendo alguma coisa. Eu tô estudando, eu tô atrás. E aí, É isso. sabe? Porque é isso. Ninguém vai tirar isso de mim. É o Não meu vai. conhecimento. Entende? É E isso isso, é diminui a isso, ansiedade. é isso aqui, ó. A Socorro disse assim, ó, determinar metas tem me ajudado muito. E a Michela falou, eu tô pretendendo sair dessa com 3 artigos no ponto de publicar. É isso, Massa! entende? É isso. Massa! É Massa! exatamente isso. É a gente. Sabe aquela história de que durante a crise tem umas pessoas que choram, tem umas pessoas que vendem lenço. E eu adaptei, assim, né? Durante a crise, tem umas pessoas que compram papel higiênico e tem umas pessoas que investem em ações de empresas que fabricam papel higiênico, que é o meu caso. Né? Então, assim, eu sempre falo isso. E os meus alunos, assim, eles têm me mandado um feedback muito positivo, né? Principalmente do pessoal que está ingressando agora, porque justamente tem esse tempo para respirar e aprender uma coisa nova, uma atividade nova. Então, eu fico feliz porque eu tenho trazido profissionais aqui para conversar no sentido de ajudar, Fernanda, porque assim, não só as pessoas que estão me ouvindo, a mim também, porque eu preciso de ajuda, todos nós precisamos de ajuda. É um momento que a gente está vivendo que é completamente novo. A gente não sabe para onde vai, a gente não sabe o rumo disso, né? Então, eu tenho trazido profissionais aqui para a gente juntar forças, né? Juntar principalmente conhecimentos para que as pessoas possam ter acesso a essas informações, né? E você aqui hoje, assim, é um presente, né? E eu queria que você falasse, assim, se você tem alguma ferramenta ou algumas ferramentas para que a gente possa gerenciar essa questão da ansiedade durante esse período de crise. Carol, uma das primeiras coisas que eu falo para as pessoas é façam terapia. A primeira ferramenta de todas é façam terapia, sabe? Por que que eu digo isso? Porque a gente precisa se conhecer, sabe? Você precisa saber quem você é para dar conta de onde você vai chegar. Então, eu só mudo algo a partir do momento que eu tenho consciência. Então, eu acho que uma das grandes ferramentas é fazer psicoterapia. Tem um monte de profissional fazendo terapia online. Inclusive, nesse tempo, tem vários, eu esqueci de pegar a lista,
vários lugares que estão dando terapia online para esse tempo do coronavírus, porque a gente sabe que é um momento muito único e diferente, é um cenário totalmente diferente para o Brasil. Mas uma das coisas que eu também falo muito, e falo isso para os meus pacientes, nesse momento, é momento de ressignificar. Então, mas eu odeio chamada de vídeo. Aprende a gostar, gente. É o que temos para hoje. Não tem outra saída, né? Não. Por quê? Porque a gente precisa se conectar às pessoas de uma forma emocional. Isso é saudável. Mas eu sou antissocial. Será que é tão antissocial assim? Vai viver numa bolha, né? Não dá para viver. Então, leia livros. Busque, nesse momento, conhecimento técnico para o teu trabalho. Conhecimento emocional. Se ligue a uma espiritualidade, sabe? Se ligue a algo maior que você. Eu acho que é importante também a gente voltar a ter esses contatos, mas voltado para um lado espiritualista da coisa, sabe? Independente da tua religião, então, ser superior. Então, buscar isso é importante. Eu acho que uma das grandes ferramentas também é essa conexão com o seu ser superior. Outra, além de livros e crescer de uma forma técnica, crescer junto à sua família. Nós vivemos em um mundo que a gente esqueceu algumas coisas até pela correria do dia a dia, sabe? Quem sou eu aqui para julgar alguma coisa? Nós estamos muito corridos, então acaba que a gente esquece de falar: oi, mãe, te amo, mãe, beijo, mãe, tchau, tia, tchau, vó, tchau, passarinho. Sei lá, com quem tu quer falar. Então, fazer essas conexões. Eu acho que uma das grandes coisas são as conexões que a gente precisa fazer hoje. Legal, muito legal, Fernanda. Nossa, eu fico muito feliz. A Mila deu uma dica aqui, ó. Zen Club é um bom portal para fazer terapia online. E eu vou falar também, pessoal, quem não segue ainda a Fernanda, pode seguir, é Psi Fernanda Costi. Ela posta muita dica lá. E ela também faz terapia online, tá? Se vocês precisarem de atendimento, é só falar com ela que ela faz a terapia online. Vamos encaminhando então para o nosso encerramento, porque eu sei que o tempo é escasso. Pessoal, alguém mais tem perguntas aí para fazer? Aproveitem, viu? Aproveitem. Se vocês quiserem fazer pergunta, deixa eu passar aqui para ver se eu não perdi nenhuma. Você gostou, né, Michela, dessa do papel? Hoje eu achei bem interessante. E hoje eu achei bem interessante, porque o caminhão do Corpo de Bombeiros passou aqui na avenida, fazendo um escândalo com sirene e mandando as pessoas entrarem para suas casas. Eu achei muito legal. E aí tinha um monte de gente na rua, saiu correndo. E é isso, gente. Vamos ficar em casa, por favor. Essas são as orientações, assim, da Organização Mundial de Saúde. A gente sabe. Trouxe aqui na semana passada a minha prima, a Lohane. Ela é médica e ela explicou justamente isso, a importância da gente ficar nesse momento em casa. Então, fiquem em casa. Pessoal, muito obrigada. Acho que não tem. O Edu tá aqui. Só agradecer a oportunidade de ver vocês e ouvir. Muito obrigada, Edu. Nossa, que bom, que honra ter você aqui. O João Vitor, um beijo. Fernandinha, muito obrigada. Mila, um beijo. Gente, para quem não teve a oportunidade de assistir, quando acaba aqui, eu faço um upload lá para o YouTube. Aí vai ficar salvo lá no YouTube e depois vocês podem acessar mais vezes, tá? Fernanda, muito obrigada pela sua presença. Eu desejo muito sucesso. Eu só queria falar algo antes da gente finalizar rapidinho. Claro, à vontade. Gente, é muito importante sabermos lidar com esse momento único que estamos vivendo. Então, todos esses sentimentos são validados pela atual situação que nós estamos vivendo. Não se esqueçam disso, sabe? É válido o seu sentimento de angústia, é válido o seu sentimento de tristeza diante do que estamos vivendo, é válida a ansiedade. Então, não minimize a sua dor. E também, assim, expõe seus sentimentos. Por isso a conexão. Exponha seus sentimentos com as pessoas significativas. Não sai saindo, expondo tudo, não. Porque nem todo mundo sabe lidar. Tá preparado. Exato. Então, assim, procure pessoas que você possa conseguir esse conforto emocional.
né? E foi um prazer estar aqui. Eu quero muito agradecer. Eu vi aí alguns pacientes meus dizendo, minha psicóloga Que preferida, legal. mas eu não consigo falar oi para todo mundo. É um prazer imenso. É isso, gente. Fiquem em casa, por favor. Fiquem em Fiquem em casa. casa, gente. Ó, socorro, obrigada. Ó, para quem ainda não está Ai, socorro. participando Beijo. da nossa Ai, agora sei comunidade, quem é. quem não está participando da nossa comunidade, gente, acessem a bio aqui do Instagram, o perfil. Tem o link Comunidade Mulher na Bolsa. Todos os dias a gente está colocando lá as notícias do mercado. Eu levo dicas de consciência financeira para vocês. E principalmente durante esse período da quarentena, a nossa amiga, personal trainer Jaina, ela está disponibilizando treinos gratuitos para a gente fazer em casa. Então não tem desculpa para vocês ficarem sem fazer nada, viu? Já tem lá uma profissional que está acompanhando a gente. Então é isso. Muito obrigada, pessoal, que esteve aqui com a gente. Um beijo, Fernanda. Fiquem Beijo, com Deus Carol. e até a Obrigada. próxima. Até, gente. Tchau. Tudo de bom e fiquem em casa, por favor. Esse é o pedido e o recado. Fiquem em É casa. um pedido e um recado. Vamos cuidar da gente. Tchau. Beijo.